Então eu coloquei aqui no meu computador o CD do Budmaker e agora sim eu posso clicar no ícone do programa aqui. Então dei 2 cliques rápidos aqui no ícone do programa para abrir ele. Ele vai carregar o programa. Então essa é a primeira tela que aparece quando você abre o Budmaker. Então aqui você tem 3 opções. A primeira opção, você vai criar uma nova prancha, se você estiver querendo a intenção de criar um novo material. Se você já criou um material, você pode abrir por aqui esse material que você já fez, né, anteriormente. Ou abrir um modelo que já acompanha com o programa. Então a gente vai clicar no primeiro para criar um novo material e aprender os recursos que tem nesse programa. Então, pessoal, a gente vai detalhar cada ferramenta que tem aqui nessa aba, tá bom? Que ele vai ser muito importante para a gente criar nossas pranchas. Antes de começar, é bom frisar que o nome dessas ferramentas pode mudar dependendo da versão do Budmaker que você está usando. Então, o nome que eu estou dando aqui talvez seja diferente do que tem no seu programa aí, tá bom? Então, não estranhe. Tente localizar, se não pelo nome, mas pelo local onde ele está aparecendo na sua tela aqui, tá ok? Então a gente vai detalhar cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar chama localizador de símbolos. O Budmaker ele acompanha com mais de 5.000 figuras relacionadas a palavras, né? Então cada palavra tem uma figura correspondente. Ela é utilizada na hora de criar pranchas de comunicação, atividades escolares, né, etc. Então, quando você clica aqui, observa que na sua lateral vai aparecer essa janela desse lado aqui, pessoal. Observe essa janela. Essa janela é onde eu vou pesquisar as figuras aqui, pessoal. Então, se eu escrever, por exemplo, casa, apareceu aqui casa limpa, porque existem alguns modos de pesquisa. Se eu clicar aqui, ele começa a pesquisar a figura pela inicial da palavra, tá bom? Aqui, a palavra que eu digitei aqui pode estar em qualquer ordem dentro da frase ou da palavra também. Se eu clicar nesse último botão aqui, a pesquisa tem que ser por inteiro. Então, ele só vai achar figuras que tenham um nome casa, no caso aqui, né? Então, aqui eu altero o modo de pesquisa das figuras, pessoal. Então, vou deixar nesse primeiro aqui, tá bom? Deixar desse último aqui. Essa janela ele dá algumas dicas aqui, pessoal. Aqui quer dizer o que? Essa parte aqui, ó. Quer dizer que está aparecendo uma figura de 14 relacionadas à casa. Então eu posso vir na seta aqui e ver na figura que eu quero que relaciona a casa, que é correspondente à casa. Ou também clicar aqui, ó. Tá ok? Clicar nessa cruz aqui. Então, aqui tem algumas outras figuras relacionadas à casa, tá bom? Então, eu posso escolher a figura que relaciona a casa, uma figura que eu quero. Então, eu vou clicar em cima dessa figura. Então, aqui, nesse caso, ela está selecionada. Se eu vim com o cursor do mouse para a prancha em branco e der um clique, ele joga a figura na prancha. Então, se eu for clicando, por que ele mudou aqui, né? Tá outra casa. Porque se tem 14 figuras relacionadas à casa, ele já pula para a próxima, entendeu? Então, ó, se eu for clicando, ele vai pulando para a próxima figura que tenha relação com casa. Tá ok? Tá ok, pessoal? Então, a gente aprendeu como que usar a localizador de símbolos. Casa. Então, vou deletar aqui no caso, né? Então, vou pesquisar agora árvore. Então, aqui ó, tem 5 figuras. Aqui está aparecendo uma de 5 figuras árvore. Então, vou clicar aqui para ver todas as figuras que têm relação com árvore. Aqui tem árvore, árvore, árvore de Natal, árvore frutífera, cortar uma árvore. Então, eu pesquiso a figura que eu quero
Ah, eu quero a árvore de Natal. Então, eu clico em cima da árvore de Natal. Tá vendo que ela está aparecendo aqui? Então, se eu vir com o cursor do mouse, observa o cursor do mouse. Tá vendo que é um rostinho, né? Quer dizer que está selecionado o localizador de figuras. Então, escolho o local que eu quero jogar essa figura. Vou jogar no meio. Clico e solto. Apareceu a árvore de Natal, tá ok? Então, vamos para o próximo. O próximo botão importante aqui é a ferramenta ponteiro. É o cursor do mouse, que a gente usa para tudo no computador. Então, vou clicar aqui. Qual é a função dele no Budmaker? A função dele no Budmaker, ele seleciona os objetos. Por exemplo, eu vou selecionar a árvore. Então, selecionei. Tá vendo que aparece uma caixa aqui em laranja? Quer dizer que essa figura está selecionada. Então, uma vez ela selecionada, com o próprio cursor do mouse, eu posso arrastar ele para outra posição. Eu posso alterar o tamanho. Como que eu altero o tamanho dessa figura? Eu venho com o cursor do mouse bem na borda da figura. Observa que mudou o cursor do mouse. Agora é uma setinha diferente aqui, ó. Então, clico e seguro e arrasto. Se eu puxar na lateral aqui, ele vai esticar ela. Se eu vir na parte de baixo, ele vai esticar também. Mas se eu vir bem na ponta, bem no canto aqui, aí sim ele altera o tamanho nas duas dimensões, na largura e na altura, tá bom? Então, se eu quiser alterar o tamanho, alterar o tamanho da figura, eu uso o cursor do mouse. Ou se quiser selecionar, ou se eu quiser arrastar. E também para deletar também. Então, eu selecionei a figura. Agora eu vou apertar o delete do teclado. Então, eu apertei delete do teclado. Ele aparece aqui essa caixa perguntando se eu tenho certeza que eu quero excluir. Então, como eu acho essa caixa meio chata, toda hora fica aparecendo e isso demora um pouco de realizar o trabalho, eu não quero que exiba mais esse tipo de aviso. Então, eu vou selecionar aqui. Mas no seu caso, você pode deixar ou não. É você que escolhe. Então, eu vou tirar essa caixa para não exibir mais essa pergunta. Vou colocar assim. Então, ele excluiu, tá vendo? Agora eu vou escolher a palavra aqui, ó. Então, dou um clique em cima da palavra. Tá vendo que está selecionado aqui, tá um verdinho aqui do lado, tá um verdinho por cima aqui. Agora eu aperto o delete. Então vamos para o próximo, pessoal. A próxima ferramenta é a ferramenta de tecla. Então eu vou dar um clique nele aqui. O que essa ferramenta faz, pessoal? Olha o cursor do mouse, que ele mudou, tá vendo? Tá uma cruz agora. Então ele vai criar botões, vai criar teclas, tá vendo? Então, como que eu faço? Eu primeiro clico em cima dele. Está selecionado aqui, né? Agora eu venho na prancha, dou um clique, seguro o mouse e arrasto. Tá vendo? Ele, enquanto eu não soltar, ele está alterando o tamanho conforme eu desejo aqui. Se eu soltar, ele vai fixar. Então, vou querer um quadrado pequeno aqui. Então, eu quero desse tamanho. Então, agora eu solto. Soltei, dou um clique fora agora. Pronto, eu criei a minha tecla. Essa tecla ela pode funcionar tanto na questão estética, na hora de criar uma prancha, para você imprimir, para colocar figuras dentro, né? Ou logo a gente vai aprender para criar as pranchas dinâmicas. Essa tecla aqui realmente vai funcionar como um botão. Quando você clicar em cima dele, ele vai ativar alguns recursos no Budmaker. Então ele vai ser muito importante para a gente mais para frente, tá bom, pessoal? Essa ferramenta é muito importante. Então a gente criou a primeira tecla aqui. Eu já vou até deixar aqui, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui. Essa quarta ferramenta, ela cria uma tecla de formato livre. Ela tem a mesma função dessa aqui. Mas a diferença é que conforme você segura o mouse e vai arrastando, ele vai criando um desenho conforme você arrasta. Então você que cria o desenho do botão, do formato do botão. Tá vendo?
Aí eu soltei, tá vendo? Criou uma tecla de um formato que eu criei, do que eu desejei, né? Eu geralmente não uso muito essa ferramenta, mas talvez você ache alguma utilidade para ela. Então eu vou deletar, vou deixar ela aqui para mostrar para vocês, né? Conforme a gente for criando. Pessoal, agora essa daqui também é muito importante, chama ferramenta Spray. O que ela faz? Eu vou clicar em cima dela, olha o cursor do mouse, que mudou o cursor do mouse, tá vendo? O que ele faz? Se eu clicar em cima de um botão, de uma tecla, e arrastar, ele clona o botão. Então ele vai criar clones do botão, da tecla. Então, conforme eu for arrastando, ele vai criando clones, tá vendo, pessoal? Isso facilita muito na hora de criar as nossas pranchas. Ele agiliza bastante. Mas é importante lembrar que quando você for clonar uma tecla, essa tecla aqui, ela não pode ter nada dentro dela. Porque se tiver alguma coisa dentro dela, ela vai criar cópias dessa coisa, entendeu? Por exemplo, vou colocar uma figura nela aqui, ó. Vou colocar uma árvore aqui. Se eu pegar e arrastar isso daqui, ele vai criar clones dessa tecla, tá vendo? Então, tá ok? Se não for do seu interesse de criar clones inteiros assim, então não pode ter nada dentro, tá ok? Então você vai deletar essa figura aqui dentro. Essa ferramenta aqui, ela cria linhas aqui, pessoal. Feita para criar linhas, tá bom? Essa aqui é a ferramenta de texto, é uma ferramenta que você usa para escrever alguma coisa na sua prancha, assim como no Word, no Excel, qualquer programa de edição de texto, você vai também ter essa opção de criar um texto aqui. Mas a diferença é que o local de criação de texto você tem que escolher. Então vou escolher o local que eu quero escrever um texto, vou escrever em cima dessa linha. Então clico aqui. Tá vendo que está piscando aqui? Quer dizer que está indicando que eu posso começar a escrever. Então vou escrever tutorial do Boardmaker. Módulo 1. Tá vendo, pessoal? Então eu escrevi aqui. Pessoal, então se eu quiser alterar o tamanho, o formato do que eu escrevi aqui, então eu vou dar um clique em cima do texto que eu escrevi, então vai estar selecionado o texto. Aí eu venho aqui em texto, aqui na parte de cima. Aqui eu escolho o tamanho da fonte. Ele já tem alguns tamanhos já pré-selecionados aqui para você escolher, mas você pode escolher outro aqui, tá vendo? Então eu vou colocar 24. Então aumentei o tamanho. Eu quero mudar a fonte, então também venho em texto, fonte. Clico em fonte, então ele vai aparecer a janela de fonte aqui. Aqui tem várias fontes que eu posso escolher. Eu vou deixar Arial mesmo. Eu posso escolher também o formato da fonte. Eu posso também escolher o formato, pode ser itálico, negrito, né? E o tamanho. Posso colocar efeitos também de sublinhado ou riscado. Aí escolher a cor também. Posso escolher a cor. Uma vez você escolheu as configurações da sua fonte, eu dou um OK aqui. Pessoal, essa ferramenta aqui chama tecla singular. Ela tem a mesma função do que a ferramenta de texto, só que quando você vai escrevendo, ele vai aparecendo figuras correspondentes já àquela palavra. Um exemplo aqui, vou escrever aqui embaixo. Pessoal, automaticamente ele abre uma caixa aqui. Eu vou arrastar um pouco ele para a lateral aqui. Então, se eu for escrever aqui, pessoal, tenho que clicar aqui de novo. Clico aqui em cima. O pássaro voava ou voa pelas montanhas. Observa aqui, pessoal.
algumas palavras têm figuras, né? Outras não têm. Quer dizer que o programa não tem figuras para todas as palavras que existem. Então, conforme você vê que não tem, você pode ir agregando também figuras que eu vou ensinar mais para frente como que coloca. Tá ok? Então, por exemplo, a representação do O é esse símbolo, né? Esse aqui é o pássaro e as montanhas. Então, essas palavras têm uma representação gráfica. Essa daqui não. Então, voa e pelas, você pode estar criando para melhorar a comunicação, para criar uma prancha de comunicação melhor. Pessoal, essa daqui é a ferramenta de cor. Então, você pode alterar cores da sua prancha, dos objetos que tem nela, das teclas. Então, a gente vai aprender como que faz. Primeira coisa, eu tenho que selecionar um objeto que eu quero mudar a cor na minha prancha. Pode ser a própria prancha, pode ser o texto, pode ser a tecla. Então, eu vou escolher essa tecla aqui, ó. Então, cliquei, selecionei a tecla. Uma vez selecionado, você pode ir lá agora na ferramenta de cor. Então, clico na ferramenta de cor. Observe essa parte de cima. Você tem a opção fundo e a opção borda. Então, você pode alterar o fundo do botão da tecla ou a borda da tecla. Então, vou começar pelo fundo. Eu quero um fundo azul claro. Então, eu venho, escolho o azul claro aqui. Dou um clique fora. Tá ok? Ficou azul claro, tá ok? Agora eu quero mudar a borda. Então, dou um clique de novo na tecla. Venho na ferramenta de cor. Clico. Agora eu tenho que ver aqui, pessoal, borda. Clico em borda. Agora sim eu posso mudar a cor da borda. Eu quero uma borda amarela. Então vou clicar no amarelo. Ele está bem amarelo, bem fraquinho aqui, porque a borda está bem fina. Então eu quero aumentar o tamanho, a espessura da borda. Então clico de novo nessa tecla. Sempre tem que selecionar se eu quiser alterar ela. Então cliquei na tecla. Venho aqui nessa ferramenta de espessura, pessoal. Clico aqui. E aqui você tem 6 opções de espessura. Não tem muita opção, mas já é o suficiente aqui, né? Então eu vou escolher esse aqui, intermediário. Agora dou um clique fora de novo. Tá vendo que ficou amarelo um pouco mais grosso. Ah, então eu quero um pouco mais grosso ainda. Então clico de novo. E escolho um maior ainda. Tá ok? Se eu quiser mudar a cor da prancha. É só clicar numa área vazia da própria prancha. Então eu dou um clique na área vazia da própria prancha, venho em cores aqui e escolho a cor que eu quero. Eu quero um azul bem escuro agora. Então ficou bem escuro. Quero outra cor. Vou querer um verde bem claro. Um verde bem claro, tá ok? Vou voltar para o branco aqui. Agora, pessoal, quero mudar o formato dessa tecla, porque essa tecla aqui está quadrada, né? Quase quadrada. Eu quero deixar um pouco mais arredondada as bordas dessa tecla. Então, venho aqui, ó, ferramenta formato. Clico nela, mas antes, claro, a tecla tem que estar selecionada. Escolho o tipo de formato aqui, ó. Tenho ângulo reto aqui, um pouco mais arredondado, vai arredondando até criar um círculo. Então, vou querer aqui meio arredondado. Dou um clique fora. Observe que ficou um pouco arredondado, né? Agora eu quero totalmente círculo. Então, clico, seleciono a tecla, venho aqui e coloco aqui, ó, círculo aqui. Tá ok? Agora eu quero dar um efeito para essa tecla. Um efeito de profundidade, de sombra, luz, né? Então, clico aqui e venho nesse botão aqui, ferramenta sombreado. Então, dou um clique. Você tem duas opções. Você tem essa primeira, que cria um sombreado, ou sem sombreado. Você pode escolher, tá ok? Esse ou esse. Tá ok, pessoal? Essas duas últimas ferramentas aqui é um zoom. Esse zoom não altera o tamanho da prancha, só ele aumenta para você conseguir visualizar melhor o que você está fazendo. Mas na hora de imprimir, de trabalhar com ela no computador, o formato já é pré-definido, tá ok? Então venho aqui, posso aumentar para poder trabalhar melhor, né? Ou diminuir.